Meu Deus, Capítulo 5. Deus me escreve. Versículo 16. Aleluia. Tu és poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmão? Amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Amém. Que diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Digo, porém, andai em Espírito. Pronto. Glória a Deus. Vamos lá. O que é o Espírito? Jesus, no livro de João, no capítulo 6, no versículo 66, vai falar que o Espírito é a palavra do Senhor. Ou seja, ele vai falar que as palavras que eu digo é Espírito e vida. Glória. Então, em Romanos, também aqui em Romanos 8, no versículo 13, vai falar que se vivermos segundo a nossa carne, nós morreremos. Mas se vivermos segundo o nosso espírito, nós viveremos. Glória a Deus. E aqui no livro de Gálatas vai dizer quais são as obras da carne. E as obras da carne são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, heresias, pelejas, dissensões, invejas, homicídios, bebedices, e mais outras coisas assim semelhantes a essas coisas, né? E na palavra fala que o Espírito, no caso que é a própria palavra, se nós mortificarmos a nossa carne com a palavra do Senhor, se nós deixarmos de fazer as coisas da nossa carne com a palavra do Senhor, nós viveremos. Só que a partir do momento em que a gente deixa de viver as coisas de acordo com o Espírito, nós acabamos morrendo espiritualmente. Então, essa campanha é uma campanha com o tema Aviva os Jovens. Só que o avivamento, ele só vai vir através da palavra do Senhor. Aleluia. Ele só vai vir através do Espírito do Senhor. Glória a Deus. E se o Espírito é a palavra, ou seja, o avivamento só vem através dela. Glória a Deus. Então, não adianta, muitas das vezes, a gente vem aqui no culto, olha, vem assistir uma pregação, como o Tiago acabou de pregar, e acha que tá bom, está satisfeito, é isso mesmo, e pronto, não precisa buscar mais. Só que isso está errado, não é assim. Como é que você vai ter um avivamento, sendo que você não quer conhecer praticamente o dono do avivamento? A pessoa que vai dar o avivamento para você. Glória a Deus. Então, quando nós buscamos a palavra do Senhor e buscamos andar segundo o Espírito do Senhor, a partir daí que venhamos ter o avivamento. Quando queremos conhecer, sentimos o desejo, a vontade de conhecer o Senhor. E assim a gente vai fazendo. Muitas das vezes, essa vontade vai vir e vai passar. Só que você precisa continuar. Você não pode desistir. Porque muitas das vezes vai vir desafios na nossa vida. Muitos desafios. Davi, por exemplo, quando ele foi matar Golias, aquilo foi um desafio e muito grande para ele. Só que ele desistiu? Não. Ele viu que aquela oportunidade era uma oportunidade de crescimento, em que ele ia elevar o nível dele. Então, muitas das vezes, quando você recebe uma palavra, uma oportunidade de trazer uma palavra, ou até um louvor para orar, muitas das vezes a gente sente medo. Porque eu senti quando você falou que ia pregar, eu tremi, né? Mas tá bom. Aí eu vim. Só que eu vim por quê? Porque eu temo muito ao Senhor. Então eu sei que se eu não viesse, seria uma oportunidade que eu estaria perdendo. Porque, querendo ou não, esse culto dos jovens foi um culto levantado para ensinamento. Não foi como o Diácono Alisson falou. Então, se eu perdesse essa oportunidade, talvez eu não iria levar ao nível que o Senhor quer me levar. Aleluia. Talvez eu não iria para o lugar em que o Senhor quer me levar. Glória a Deus. E aí a gente vê. Só que aí eu me perguntei, quando eu li esse versículo, eu me perguntei, tá bom, mas como é que eu sei que eu estou andando segundo o Espírito? Segundo os frutos dele. Porque, vamos lá, as obras da carne, a gente vê obras da carne em jovens em que não servem a Deus. Digamos, os jovens lá fora, o que você vê deles? Você vê tristeza, você vê ansiedade, você vê depressão, muitos já se suicidaram, muitos desobedecem aos pais, e é isso que você vê nos jovens que estão lá fora. Só que você que serve a Deus é um jovem que é feliz, é um jovem que, de certa forma, obedece aos seus pais, é um jovem que busca ao Senhor,
sabe? Então, assim, hoje, o que o Senhor tem para falar, assim, quando falou comigo, e eu creio que também vai falar com os irmãos, é que busca Ele, só busca. Não precisa, não tenha esse medo, eu ainda tenho esse medo, eu estou falando com o mas eu ainda tenho esse medo de vir aqui e pregar. Eu ainda fico nervosa, olha. Mas tá bom, é o Espírito Santo de Deus que usou o Alisson para falar que era para mim vir. Se não fosse isso, eu não estaria aqui também. Glória a Deus. E se não fosse a busca em que, porque quando eu fui para Cristo, eu decidi dar tudo. Assim, tudo que eu tinha de mim, eu queria dar para Ele. Porque quando eu, muitas das vezes no mundo, eu ia para a igreja, eu voltava. Eu ia e ficava nessa, ia voltando, ia voltando. E aí depois eu passei muito tempo no mundo e tudo mais. Só que aí depois, quando, através da visita lá na minha casa, que aí o Espírito Santo tocou no meu coração, e aí eu fui e vim vindo. E quando eu realmente vim aqui e aceitei Jesus, eu falei, eu não vou sair mais da presença. Independente. Minha irmã está aqui, a minha irmã me conhecia muito bem. E sabe como eu era? Por mais que eu não era uma menina assim meia, né? Mas era do mundo. Então assim, era basicamente isso. Então quando eu vim para Cristo, eu decidi, eu falei, independente das lutas, que eu sei que não é fácil, mesmo sem eu ter tanto entendimento assim que eu tinha agora, eu sabia que viver uma vida crente, né, evangélica e tudo mais, não era fácil, porque eu sabia que tem que renunciar a muitas coisas. Muitas coisas. E muitas coisas que eu renunciei, que na época pra mim era outro mundo, né? Na época na minha vida, meu Deus, tem que fazer isso mesmo? Tem que fazer, então eu fiz. No dia que eu tinha pistas, no dia que eu tirei meus pistas, eu fiquei, Jesus, por quê? Mas aí depois eu entendi, e hoje em dia já não sei fazer bem. Então, é basicamente isso. Eu creio que o Senhor tem um propósito na vida de cada um de vocês. Só que para vocês viverem esse propósito, vocês precisam buscar. Glória a Deus. Vocês precisam buscar, Aleluia, vocês precisam entender qual é a vontade do Senhor para mim. Vocês, assim como eu estou buscando entender qual é a vontade dele para mim. Glória a Deus, aleluia. Porque se eu estou aqui, muitas das vezes não é porque eu quero, porque eu quero mostrar, não. Mas é porque o Espírito de Deus me traz para cá. E se ele me trouxe é porque ele tem algo para falar. Aleluia, Jesus. E eu creio que ele me usa para poder passar a mensagem que ele quer passar. Glória a Deus, Pai. Então que hoje, se você olhar para si e ver que o que predomina mais em você é as obras de sua carne do que os frutos do Espírito, o Senhor está aqui, Ele te chama e Ele te convida para que você venha viver uma vida em Espírito com Ele. Porque é para isso em que Ele nos chama. Ele chama a gente todos os dias. Só basta a gente abrir o coração e deixar Ele entrar e fazer morada. Eu sei que muitas das vezes não é fácil. A gente olha, a gente fala, mas eu quero, mas eu não consigo. Tenta mais uma vez, tenta até conseguir. Glória a Deus, aleluia. Chora, pede socorro. Tem tantas pessoas aqui para poder ajudar você. Então, não tem por que desistir. Muitas das vezes eu tentei, mas graças a Deus o Senhor levantou minha irmã, levantou o Thiago, todos vocês que estão aqui. Glória a Deus, Joana também, que estava na minha casa. Aleluia. Então, eu creio que o Senhor tem um propósito na vida de cada um. Aleluia.